Galera, o Luffy ele tá literalmente pulando corda com o corpo do Kaido, né? E pode isso? Pode. Galera, o episódio 1072 tá sensacional e realmente deixou algumas dicas do motivo do Luffy conseguir afetar o ambiente, mesmo com a fruta dele sendo uma Zoan, tá bom? Agora, será que o Luffy, ele realmente pode fazer tudo que ele quiser? Tipo, será que é assim overpowered? Só vem comigo que tem muita coisa pra gente falar sobre nessa análise de hoje. Bora! Ei, Nerd Trunks, Breno aqui. E galera, não sei se vocês pararam, mas eu tô aqui no estúdio da Diana. Ela me deu uma cadeira que faz muito barulho. Mas enfim, hoje é pra falar mais uma vez aí do nosso querido anime One Piece. É claro, o episódio 1072 já saiu e tá simplesmente incrível. Sério, tá bizarro, galera. Conseguiram realmente enriquecer ainda mais todo esse conceito aí da Ito no Mi modelo Nika. E dar mais explicações sobre o grande poder realmente do despertar do Luffy com esse Gear 5. Fora isso, o episódio tá lindão. Sério, tá, tipo, muito top. Não tem como não rir realmente com o Luffy sorrindo, sabe, o tempo todo. E também não tem como você não se emocionar, sabe, com a situação de Wano e a esperança, né, que o Luffy ele realmente carrega. Mas, enfim, chega de papo furado, bora logo com essa análise. Mas antes, pois é, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, porque, aliás, afinal de contas, sem você, o Enerd não existiria. Sem você, eu não existiria. Não. No caso, sem minha mãe, eu não existiria. Bom, enfim, mas você também ajudou muito a eu estar aqui, né, gravando essa análise de One Piece. Enfim, vocês conseguiram me ajudar? Se você tá assistindo esse vídeo é porque você gosta de One Piece. E você realmente conseguiu me ajudar a trazer One Piece pra esse canal aqui no Nerd. Eu consegui convencer meu pai. Então, galera, muito obrigado a todos vocês que estão curtindo os vídeos de One Piece. Bora com a análise. Bom, vamos lá, galera. Como a maioria dos animes, o episódio 1072 deu realmente uma espichada na batalha do Kaido contra o Luffy no modo Gear 5. Só que não foi só pra encher linguiça, sabe? Realmente nada disso, pelo que pareça. O episódio ele conseguiu trazer bastante emoção pro cenário atual, né? Que é, enfim, a batalha do Luffy contra o Kaido. Pra quem não lembra, a ilha flutuante de Onigashima tá pegando fogo e a batalha que tá rolando embaixo da luta do Kaido e do Luffy também não pode durar muito tempo, né? No final das contas, o Kaido ele tem realmente o tempo a favor dele. Porque se o Luffy não conseguir derrotar o Kaido, todo mundo lá embaixo seria morto pelo fogo, né? Tanto a galera do Kaido quanto a galera do Luffy. Mas eu acho que o Kaido não liga tanto. Bom, enfim. A luta agora no topo de Onigashima continua por bizarra, né? E antes de partir para mais um round aí, né? O Kaido ele percebe que o Gear 5 é muito estranho. Bom, vamos lá, galera. Pra maioria das pessoas, inclusive pro próprio Luffy, a fruta dele é a Gomu Gomu no Mi. Só que o Kaido, ele manja das coisas e ele conseguiu perceber ele na hora que, toma, o Gear 5, ou melhor, né? O despertar da Gomu Gomu no Mi segue a regra das paramecias, né? Como é o caso da Ito no Mi do Flamingo, né? E a Mochi Mochi no Mi também do Katakuri. Enfim, que são capazes de afetar o ambiente ao redor deles. Só que o Kaido, galera, ele achou a parada meio estranha, sabe? Porque além de conseguir ser capaz de afetar o ambiente com o despertar, a fruta deu outras características pro Luffy também, que praticamente são exclusivas das frutas do modelo Zoan. O maior deles é, sem dúvida, sem sombra de dúvida nenhuma, a transformação corporal. Inclusive, é uma característica muito importante que a maioria das pessoas esquece na hora de afirmar que o Luffy tem os poderes da Toon Force, né? Não que ele, enfim, não que ele não tenha, tá? Eu pretendo dar o meu veredito sobre isso no próximo vídeo aqui no canal, tá bom? Então fica ligado. Mas é realmente característico nos usuários de Zoan eles se transformarem e manterem as roupas. Elas esticam com ele ou até mesmo aumentam de tamanho, beleza? Mas mesmo assim, galera, isso também não anula a Toon Force, tá? Mas isso aí é papo pra outro vídeo, tá? Que eu vou fazer uma análise detalhada realmente pra você. O mais importante, galera, é que a verdade sobre a Gomu Gomu no Mi é um segredo ainda, tá? E o Gear 5, ele tá deixando todo mundo aí, tipo, assustado, sabe? Com tantas mudanças. O Kaido também não quis saber de sentar, né? Abriu um refri ali e conversar realmente com o Luffy sobre a fruta dele. Porque, pô, interessante, né? Ele realmente só partiu pra cima e engoliu o Luffy. E essa cena ficou, pô, incrível, porque é muito melhor do que no mangá. A gente consegue ver como realmente foi a perspectiva do Luffy dentro do corpo do Kaido, brincando como se fosse uma criança num tobogã, né? Isso eu achei legal. Sem falar também que ele usou, galera, mais uma vez aí o Muki Muki Power, né? Que pelo visto é um dos poucos poderes do Luffy até agora que não carrega o nome de Gomu Gomu no Mi. Agora, será que é uma característica exclusiva dos poderes do Nika? Pô, galera, vamos falar a verdade, né? O Kaido ele ficou parecendo ali uma cobra que engoliu um bezerro. O barrigão do Yonko ficou gigante. Parece sério, sacanagem, ficou muito engraçado. Enfim, pro Luffy,
a luta é séria, tá? Ele sabe o peso da vitória dele, mas mesmo assim, ele se diverte o tempo todo. E não tem nada mais insano do que ele realmente esticar os olhos do Kaido, segurar no focinho dele e balançar como se fosse enfim, aqueles balanços de parquinho, sabe? O Luffy, quando ele acerta o inimigo, ele transforma o corpo do inimigo em borracha também. Isso que é irado. Nessa luta ele acertou também a cara do Kaido e enxucou o crânio dele. E vamos lembrar que a fruta dele, galera, é uma Zono. Então não é o despertar de uma paramecia. Vocês lembram que os Goroseis falaram que o corpo do Nika tinha todas as propriedades de borracha? Vocês lembram disso? Tem uma coisa muito legal essa ideia de a vontade das pessoas existirem no mundo, né? E eu até expliquei semana passada, contando um pouco sobre essa origem dessa Akuma no Mi, né? Segundo o Vegapunk. Se vocês pararem pra pensar, a fruta Nika mudou de nome pra Gomu Gomu no Mi. A partir do momento que todo mundo começa a acreditar que ela é realmente a fruta da borracha e somente isso, meio que não faz sentido a própria fruta se conter depois de centenas de anos e não mostrar seus outros poderes. Tá ligado? Enfim, com o despertar aí, meio que todos os poderes do Deus do Sol, Nika, estão agora aparecendo. Inclusive alguns que só foram mostrados no mangá e, bom, vou falar no próximo vídeo. Mas uma coisa é fato, tá bom, galera? E é que a liberdade pra fazer o que bem entender com esses poderes, isso sim é real, tá? Tanto que o Luffy ele fica gigantesco nesse episódio, a ponto de realmente pegar o Kaido e pular a corda com o corpo dele na forma dragão, mano. Isso é bizarro. Pô, galera, sem dúvida essa foi a maior humilhação que o Kaido passou na vida dele. E eu vou aproveitar aqui também já pra puxar uma teoria, tá bom? Vamos lá, eu imagino que até já exista por aí, mas se vocês perceberem, né, o chapéu de palha do Luffy, ele também ficou gigante. Isso por si só já faz a gente lembrar o chapéu guardado no cofre de Musama. Você lembra aquele chapéu de palha gigante? E se por algum motivo o Joy Boy de repente foi derrotado enquanto ele tava gigante e o chapéu dele ficou desse jeito, não voltou? E se as coisas que o Luffy transforma, né, em borracha quando ele toca, fica assim por um tempo? Esses detalhes ainda não foram realmente muito explicados, mas é realmente um poder absurdo se você parar a pensar. Outra coisa incrível também, galera, é que o Luffy ele levou um Bottle Breath do Kaido a queima-roupa. Tipo, sério, sei lá, bizarro. Parece que é igual a minha sogra rotar na minha cara. Desculpa, Diana. Enfim, galera, vocês entenderam. Isso foi bizarro. Ele simplesmente levou esse Bottle Breath do Kaido a queima-roupa e o máximo que aconteceu é que ele balançou o corpo como se fosse um cachorro, sabe? Depois de tomar banho, daquela mexidona lá. E, bom, em seguida, saca só, galera, em seguida ele saiu correndo no céu com aquelas pernas fazendo rodinha, igual nos desenhos animados, sabe? Tipo... Além de transformar o Kitoki em borracha, o Luffy ele também é capaz de correr no céu e também flutuar, sabe? Tipo, o tempo suficiente até ficar gigante e pular a corda com o corpo do Kaido. Bom, enfim, galera, foi mal, né? Se for pra listar realmente tudo que o Luffy faz nesse episódio, ele realmente tá indo além dos poderes de borracha e cada vez mais a ideia de que, bom, ele pode realmente usar a imaginação pra fazer tudo o que ele quiser. Agora, será que a limitação dos poderes do Luffy tá apenas realmente na imaginação dele e na fé de que algum golpe vai funcionar? Outro exemplo disso também é que o Luffy ele leva um ataque direto do Kaido e apenas arregala os olhos e fala, tipo, uau, doeu muito. Inclusive nessa cena, a Nami, o Chopper, o Law e o Kid também arregalaram os olhos igual o Luffy. Sabe, que nem tipo um desenho animado ou o próprio Máscara, sabe? Enfim, muita gente fala que essa é uma das provas de que ele consegue alterar a realidade, de que realmente ele tem a Toon Force, que é bizarro. De fato, é realmente curioso, né? Mas ainda pode ser apenas a estética do próprio episódio, né? Pra deixar tudo ainda mais alegre, sabe? E tipo animado. Caso contrário, a Nami ou qualquer outro poderia ter realmente comentado sobre isso ou reparado na mudança, né? Em One Piece a gente sempre teve esses momentos que os olhos esticam pra fora do rosto, né? Não do mesmo jeito que, bom, enfim, foi mostrado depois do Gear 5. Mas também era, bom, humanamente impossível. Até porque One Piece também é um desenho e, enfim, tem essa liberdade artística pra realmente extrapolar a física uma vez ou outra, né? Igual a luta do Pain contra o Naruto. Mais uma vez, tá? Eu não tô afirmando nada, beleza? Depois desse golpe, o Kaido e o Luffy, eles chegam em um momento em que os dois eles estão muito cansados, né? Tanto que o Luffy, ele volta à forma normal e fica com a aparência, tipo, de um velho de tão cansado. O Momonosuke, nessa hora, ele percebe que a voz do Luffy tá realmente desaparecendo, ou seja, ele tá morrendo. É aí que ele levanta, fala que a luta ainda não acabou, então ele levanta e relembra realmente as promessas que ele fez em todo o arco dos Yonko. Ele lembra do Momonosuke, da Tama, do Kinemon e do Pedro. Nessa hora, galera, eu arrepiei. Sério, foi bizarro. Eu não chorei, tá? Porque eu não choro. Porra, esse barulho de moto.
Pô, vamos falar a verdade, né? O Luffy se levantando, a animação tendo uma transição, e em seguida o Luffy falando: bate forte, coração! Galera, e aí os tambores da libertação batendo novamente. A luta, então, ela volta realmente a ficar ainda mais insana, né? Com o Kaido acertando vários golpes no Luffy. Mas vocês viram uma parada interessante, né? Vocês viram que conforme o Luffy ele luta, ele vai liberando mais habilidades que ele mesmo fala ainda, que ele não pensou no nome, tá ligado? Tipo, um bagulho novo, que ele vai só... Rabidão, enfim. O Kaido, ele acerta a cabeça do Luffy, tá? E ele meio que usa o haki do armamento com o do rei, e o golpe do Kaido, a queima-roupa, galera, não tem, tipo, nenhum efeito. Sério, tipo, não tem efeito nenhum. Sem falar também na loucura que vira o cenário, parecendo que, tipo, estão lutando ali em cima de uma, sei lá, gelatina, né? O Luffy, ele começa a correr ali com as pernas de rodinha e até a risada dele sai do corpo. Enfim, dessa vez não dá pra dizer que é só estética da animação, galera. O próprio Kaido percebe que o Luffy tá usando realmente o hack do jeito que ele quer e que tá também lutando, assim, com uma liberdade que afeta tudo ao redor dele. Tipo, dane-se. Essa cena realmente aí parece um episódio de Tom e Jerry. Enfim, o Luffy, ele voa do jeito que ele quer, corre do jeito que ele quer, como se não tivesse limite. Galera, essa fruta ela é muito poderosa, eu acho que a gente consegue concordar nisso. Mas, ainda assim, ela não mudou o Luffy, tá? Ele não é o Joy Boy no sentido de que, bom, enfim, de ser a reencarnação de outra pessoa. Ele carrega, até sem saber, o legado, né? Ok. Mas a fruta talvez seja a maior ligação com o Joy Boy e que faz o Zunisha realmente se lembrar do Joy Boy. Mas, no geral, o Luffy ainda é o nosso querido Luffy. Tanto que quando o Kaido pergunta, mas quem diabos é você? Aí o Luffy, ele responde, Monkey D. Luffy, aquele que vai te enfiar a porrada. Não, ele falou, vai te superar. E o homem que será também o rei dos piratas. É muito bom escutar isso. Bom, enfim, galera, One Piece é bom demais, né? Agora, tem gente também que não gosta de One Piece, tem gente que não curte os traços do anime, e às vezes essa enrolação dos episódios, né? Beleza. Mas, na boa, galera, a mensagem que o One Piece passa, sabe, da lealdade, da amizade, é boa demais, cara. Tipo, emociona muita gente. Quer dizer, não me emociona, eu sou trocando. E eu vi uma galera também criticando o Gear 5, e eu acredito que boa parte disso é porque na maioria dos animes, a transformação dos personagens sempre vem deixando eles mais sérios e mais OP, sabe? Tipo, eles ficam sérios e overpower, sabe? Mas o Oda, galera, ele é o Oda. O Oda, ele decidiu ir na contramão da maioria e fez a transformação mais poderosa do Luffy até agora ser a mais ridícula e a mais engraçada de todas. É quase tipo assim, né? Não sei se você vai me entender. Se o Luffy pudesse criar uma Akuma no Mi, qual que ele criaria? Na boa, né, galera? A fruta Nika é ou não é, tipo, tudo que o Luffy ele sempre sonhou. Bom, eu poderia ficar aqui conversando com vocês sobre One Piece mais um tempão, mas a análise do episódio chegou já a um fim aqui. Logo, logo a gente também vai ter que fazer a final dessa luta e eu tenho certeza que a animação vai ser, tipo, uma das melhores de todos os animes, tá bom? E o legal também, galera, é que a partir de agora o One Piece não vai dar folga. É um evento épico atrás do outro, sabe? Envolvendo o Shanks, o Vegapunk, o Garp, o Kobe, o Lute, vai ter geral, enfim. Só cena épica. E claro, galera, toda semana eu vou estar aqui pra analisar a partir de agora, beleza? Mas calma que a gente pretende postar mais vídeos sobre One Piece aqui no canal, tá? É óbvio. Então já se inscreve no canal, clica nessa bola que vai me ajudar pra caraca. E clica no sininho também que você vai ser notificado quando o nosso próximo vídeo de One Piece for lançado. Dá o like, né? E falando sobre o nosso próximo vídeo de One Piece, acho que é isso. Um beijo. Diana, obrigado por ter me emprestado aqui esse estúdio. E te vejo no próximo vídeo de One Piece. Um beijo, fui.